As pessoas começam a crescer, como Jacó chegou ali de uma certa forma, de uma certa maneira, e ele começou enriquecendo. Até o ponto, né, que ele se iguala, nós vemos muito isso, pode, tá tudo bem. Mas quando começa a ver que tá sobrepondo, tá vindo mais, tá sendo mais acrescentado, né, na vida de Jacó ali, isso veio como uma inveja tremenda na vida dele. E ele começou a falar assim: olha, eu tô perdendo para Jacó. Tô começando a ver que Jacó ele tá sendo muito mais rico do que eu. E eu lembro, né, aqui com certeza ele lembra de como Jacó chegou naquele ambiente. Assim é na vida de muitos. As pessoas podem entrar em um certo lugar e a partir de um momento, a partir de um tempo, ela vai tendo um crescimento e tem muitas pessoas que vão glorificar esse crescimento e tem outras que não vão glorificar. Meus queridos amigos, irmãos, telespectadores do podcast bíblico, está começando mais um programa onde juntos vamos aprender mais da palavra que é viva e eficaz. Já prepara sua Bíblia Sagrada, deixa ela aberta em Gênesis 31. Tem sido um estudo maravilhoso. Nós vimos a criação, vimos ali o dilúvio, estamos vendo ali os patriarcas, né? Estamos agora em Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E mais pra frente vamos chegar na história de José. Você conhece, aquele que foi o governador do Egito, né? Olha só quanta história legal a gente encontra aqui em Gênesis. E hoje é o capítulo 31, veremos aqui muita coisa boa. Olha só, Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. Veremos aqui Labão, ele prosseguindo atrás de Jacó. Vemos o pacto entre Labão e Jacó. E aqui, gente, são 55 versículos. Como é bem comprido, né? A gente não dá conta de ler todos os textos, mas vamos extrair todos os princípios contidos nesse capítulo e será uma grande bênção. Então fica ligadinho até o final desse programa, porque é bênção do início ao fim e é muito conteúdo. Então, sem mais delongas, quero já apresentar os meus amigos que vão estudar comigo Gênesis 31. E começo com ele, pastor Douglas Paz. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Eu que agradeço esse convite e eu creio que Deus vai nos acrescentar muito aqui hoje. Pode pegar caneta, papel, anotar um pouquinho, que vai vir coisas novas sobre o teu coração. Esse patriarca tem muito a nos ensinar e toda a trajetória de vida dele. Hoje vamos ver um pouquinho, né? Mas eu creio que vai acrescentar muito em nossos corações. Amém, eu creio. E isso que você falou é importantíssimo. Anote, né? Não deixe de ter um caderno, ali uma caneta para você anotar tudo que lhe saltar aos olhos, tudo que Deus falar ao seu coração. É mensagem, é revelação para a sua vida. E quem também está conosco é ele, pastor Heleno Viana. Pastor, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Obrigado, Júlia. É uma honra poder estar compartilhando a palavra de Deus. E ela não volta vazia, ela prospera, né? Naquilo que Deus a ordenou, fazendo aquilo que lhe apraz. E vai ser uma oportunidade de grandes bênçãos sobre a nossa vida e sobre a vida de todos que estão acompanhando o programa. Amém, vai ser uma grande bênção, você de casa, coração preparado, porque Deus quer falar muito ao seu coração no dia de hoje. E falando nele, né, no Espírito Santo, na presença de Deus, vamos convidá-lo para estar no nosso meio, para encher com as palavras dele a nossa boca, que não seja nada de nós, mas que seja tudo da vontade plena do Senhor, aquilo que vai ser ministrado no podcast de hoje. E eu vou pedir a bênção para o pastor Heleno. Pode ser, pastor? Com certeza. Amém. O Espírito Santo de Deus tem a liberdade. Nós temos, ó Deus, essa grande alegria de ter o Senhor para nos ensinar, para nos fazer lembrar de todas as coisas, as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E determinamos esta bênção sobre todos que estão acompanhando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, pastor Heleno. E agora sim, podemos começar, olha só, Gênesis 31. Aqui é importante a gente lembrar do contexto, né? Depois de anos que ele ficou na casa de Labão, Jacó estava prosperando muito, porém, a gente vê que o ambiente vai se tornar hostil, vai ter uma inveja, uma suspeita ali, e Labão vai mudar de atitude para com Jacó. Jacó vai perceber isso, e não só ele percebe, mas toda a casa dele vai concordar, e o mais importante, Deus vai dar ali a ordem, vai intervir na situação
e dizer para Jacó: olha, é hora de voltar. E assim como ele prometeu lá em Gênesis 28, de que ele tornaria para a sua terra e em paz. Então a gente vai ver que esse capítulo ele é muito especial e nos versículos primeiros a gente vai ler assim: então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai e o que era do nosso pai e o que era do nosso pai toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Aqui a gente observa que a inveja surgiu, né? E de uma motivação completamente errada, porque antes havia se feito um acordo de que aqueles animais que fossem malhados, que nascessem malhados, seriam de Jacó. E Deus abençoou de tal maneira que só estava vindo animais malhados. Então, o rebanho de Jacó crescia e crescia cada vez mais. E os filhos de Labão eles falavam, né? Não, ele está enriquecendo à custa do nosso pai. Ele está enriquecendo, tomando aquilo que é do nosso pai futuramente, né? Aquilo que seria deles também, enfim. Surgiu a inveja, o crescimento de Jacó gerou esse desconforto nos outros. E a gente vê que o próprio Labão, ele chegou a reconhecer que a bênção de Deus estava sobre Jacó, mas a gente vê que sempre tem ali uma má intenção por trás. Ele quis manter Jacó por perto, fez aquele acordo, mudou o salário de Jacó 10 vezes. Então a gente vê que nem todos aqueles que estão querendo você por perto, eles não querem na melhor das intenções. Sempre tem algo ali por trás, né? Nem todos, no caso. Então, nem todos, assim como Labão, vão celebrar o seu progresso, o seu sucesso, o crescimento. Nem todos que estão sorrindo quer dizer que gostam de você. Então, aqui, pastor Douglas, a gente observa que Labão, mais uma vez, ele vai se irar contra o Jacó, ele vai ter inveja do crescimento dele, porque a bênção de Deus não estava com Labão, apesar dele estar crescendo, né? Por conta de Jacó, mas era porque Deus estava com Jacó. Exatamente, ele viu que Deus o abençoava Jacó, né? E Jacó ia crescendo e surtiu no coração dele e dos filhos também, né? Como foi lido aí no texto. E começou a mexer, começou a ter uma grande inveja. E nós vemos muito isso acontecer hoje em dia, né? As pessoas começam a crescer, como Jacó chegou ali de uma certa forma, de uma certa maneira, e ele começou enriquecendo. Até o ponto, né, que ele se iguala, nós vemos muito isso, pode, tá tudo bem. Mas quando começa a ver que tá sobrepondo, tá vindo mais, tá sendo mais acrescentado, né, na vida de Jacó ali, isso veio como uma inveja tremenda na vida dele. E ele começou a falar assim: olha, eu tô perdendo para Jacó. Tô começando a ver que Jacó, ele tá sendo muito mais rico do que eu. E eu lembro, né, aqui com certeza ele lembra de como Jacó chegou naquele ambiente. Assim é na vida de muitos. As pessoas podem entrar em um certo lugar e a partir de um momento, a partir de um tempo, ela vai tendo um crescimento e tem muitas pessoas que vão glorificar esse crescimento. E tem outras que não vão glorificar, vão achar que ela está tomando espaço, ela está começando a querer tomar aquilo que é dela por herança. Foi esse caso aqui no texto, Júlia. Exato, e a gente vê que Labão queria manter o Jacó por perto por interesse. A gente até falou sobre isso, né? No capítulo anterior, ele queria manter ali, fez aquele acordo e mudou esse acordo várias e várias vezes. Então ele tinha um interesse, porque era benéfico para ele, né? Ter a bênção de Deus que estava sobre Jacó perto dele também. Mas é isso que o Senhor falou, até ficar igual, tudo bem. Mas começou a prosperar mais, ali Jacó já percebeu que Labão ficou diferente com ele, né? Labão muda de comportamento com Jacó. Mas o interessante é que não só Jacó vai perceber isso, mas como eu falei logo no início, Deus vai dar o direcionamento. Pastor Heleno, Deus já havia feito a promessa lá em Gênesis 28, aqui no versículo 15, que ele voltaria para casa e voltaria
em paz. E isso é muito lindo a gente ver isso acontecendo agora. Não só porque o Jacó percebeu, ele leu o ambiente ali, mas Deus deu a direção e é no tempo certo. Por isso que Jacó também não foi antes, mesmo tendo a palavra, porque agora Deus se manifestou e confirmou. Esse é o momento certo. E nós também precisamos sempre estar debaixo da direção, debaixo de uma palavra, tendo certeza e a paz no coração de que esse caminho e nesse tempo é o certo a ser feito. Com certeza, Júlia. E a situação que o Jacó estava enfrentando não era nada fácil. Porque se nós formos ver na Bíblia, em Provérbios 27:4, a ira é cruel, a raiva é ultrajante, mas quem é capaz de permanecer diante da inveja? Então é uma coisa que não é normal, a gente não pode normalizar, né? Achar que inveja é uma coisa assim natural, não, é uma coisa terrível, destruidora. Uma obra da carne, É né? uma coisa que causa estragos irreversíveis e somente em Deus, né? Então a palavra já no coração de Jacó, né? O temor ali a Deus, né? E fazendo prosperar, crescer e chegar aonde tinha que estabelecer o seu alvo, que é honrar a Deus como ele já fazia, né? E a gente vai ver do versículo 4 ao versículo 13, né, a gente viu agora Deus dando a direção, e isso vai trazer segurança para Jacó de que é a hora correta de seguir, né? Eu posso falar e Deus está confirmando, Deus vai me guardar, veremos também isso mais para frente, livrando ali das mãos de Labão. E do 4 ao 13 a gente vê Jacó expondo a injustiça, né? Vamos ler o texto aqui, ó. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas o vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. A cada vez que mudava ali o salário de Jacó para que beneficiasse a Labão, Deus estava com Jacó e ele abençoava, favorecendo aquilo que estava proposto para Jacó. Então, olha a diferença de ter a bênção de Deus consigo. E pastor Douglas, a gente vê o quão injusto era esse ambiente, né? O quão complexo era, e Jacó expõe isso até para as filhas, e elas reconhecem também, e Jacó reconhece que era a mão de Deus em tudo, porém Deus não permitiu, né? Ele falou aqui no finalzinho, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal, Deus estava com Jacó, e ali limitou o dano, mesmo em ambientes difíceis, Deus nos guarda. Essa que é a grande diferença, né, pastor? De não só ter a bênção de Deus, mas de ter Deus como seu defensor, convidar ele e entregar ao Senhor dos exércitos toda a batalha, porque ele sabe guiar a história, sabe conduzir os corações, e mesmo num ambiente difícil, Deus limitou o dano e guardou a Jacó. Isso aqui nos mostra, né, Júlia, o quanto Jacó estava no caminho do Senhor e na obediência de Deus, porque foram feitos diversas vezes planos, tramas, mudança de salário, e Jacó continuou prosperando, continuou indo bem, continuou trabalhando ali com afinco ali, não falou nada com Labão, e ele foi prosperando, e Deus estava com ele em todos os momentos. Então, uma das coisas que eu vejo aqui é que quando nós estamos no caminho do Senhor, observamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, o ambiente pode estar hostil. As pessoas podem até planejar contra a nossa vida, executarem alguns decretos, as mudanças de salário, né? Mas a presença de Deus conosco, ele vai nos garantir uma segurança e vai ter um crescimento, né? Como teve o crescimento aqui de Jacó, muito grande. E eu observei aqui também que Jacó chamou, né, as duas esposas, né, nesse tempo ali, permitido. E é legal que elas não se davam muito bem, né? Mas nesse momento elas concordaram também. Eu vejo a mão de Deus ali também trabalhando no coração, né, das duas ali, e elas concordaram com o Jacó. Então o Jacó está sob a liderança de Deus, ele está muito confiante no plano de Deus para a vida dele.
Sim, e aqui no versículo 12 é uma declaração muito forte, né? Deus falando com Jacó. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Os olhos de Deus não saíram em nenhum momento de sobre a vida de Jacó. E pastor Heleno, olha o quão poderoso é isso, que Deus viu toda a injustiça que Jacó estava sofrendo. Deus estava com ele. Deus era o defensor de Jacó. Ou seja, se essa pessoa de casa está sofrendo alguma injustiça, ela precisa confiar na justiça de Deus, confiar em Deus como seu defensor. Você concorda? Com certeza, Deus ele vê todas as coisas. Tiago 1:20, né? A ira do homem não opera a justiça de Deus. E Deus, como está no controle de tudo, ele quer o nosso comportamento. Ele olha para dentro de nós. Então, se nós não deixarmos sujeira entrar no coração, ele entra em nosso favor. Então, Jacó, ele não deixou aquelas injustiças fazer parte da vida dele, confiou em Deus, o braço de Deus se manifestou. Exato, e que você confie em Deus como seu defensor, não queira fazer justiça com as próprias mãos, confiar na força do seu braço ou somente nas suas estratégias, mas convide o Senhor para fazer parte de toda a sua vida. Aí a gente vai ver, né, o agir invisível de Deus em toda a história. No 14 ao 16, vemos a Raquel e a Lia concordando, elas também reconhecem essa injustiça. Do 18 ao 21, aqui a gente começa a ver Jacó não deixando nada para trás, ele sai na calada da noite, e aqui no versículo 19 tem algo interessante, que vai mostrar que a Raquel vai agir escondida, ela pega os ídolos do pai e ela vai levar junto com Jacó. E pastor Douglas, por que será que a Raquel fez isso? Qual era a motivação? A gente tem que entender o que o texto está querendo nos ensinar, e o que o senhor nos diz? Aqui a Raquel, né? Porque isso era cultural deles terem um símbolo, né? Um ídolo dentro de casa. Isso era passado, né? De pai para filho. Então Labão herdou isso. Isso aqui dava, né? Na cultura, dava legitimidade de que ele herdou uma herança. E que ele era bendito e que ele tinha uma proteção através desse ídolo, né? Tinha uma proteção dentro da casa dele. Então, a Raquel e a Lia, ou Leia, né, como diz o texto, elas não estavam bem, né, com o pai delas, né, porque elas falaram assim: nós não recebemos nada daquilo que Jacó trabalhou para nos ter, não recebemos nada. Então, eu vejo aqui nesse texto aqui como uma forma da Raquel pegar e tirar a proteção de dentro daquela casa, né? Tirar aquele ídolo e falar, né, com os irmãos, falar com todos, até com o pai, que ele tinha perdido a legitimidade da herança que ele tinha recebido, né? Eu vejo como uma afronta aqui naquilo que ela fez, né, para a casa do pai dela. E depois nós vamos discorrer mais aqui sobre esse assunto, mas eu creio que a atitude dela, né? Claro que ela não estava na mesma visão de Jacó, né? No mesmo intuito ali de Jacó, porque Jacó não queria partir em briga, não queria partir nada. Como ele não queria, ele partiu até num horário, né? Que eles não tivessem muito contato ali. Então eu vejo assim muita mão de Deus, né, nessa proteção, né? E ela vai aprender bastante aqui. Nós vamos discorrer sobre isso aqui um pouquinho, senão o avanço não é para avançar. Não, tá tranquilo, pastor, você pode ficar à vontade. Inclusive, eu vou para esse trecho que compreende que a partir do versículo 22, onde Labão vai prosseguir atrás de Jacó. E no 22 diz assim: e no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Olha isso. E aqui do 25 em diante a gente vai ver que Labão alcançou a Jacó, mas Deus interviu antes, porque se Labão chegasse ali, de repente, movido por raiva, querendo seus ídolos de volta, ele ia agir ali por impulso, na emoção, na raiva, no sentimento, iria fazer, de repente, alguma loucura, mas aqui a gente vê que Deus interveio na situação. Deus falou com Labão antes que ele pudesse causar algum mal a Jacó.
E aqui a gente vê, né, a intervenção direta de Deus. Deus coloca limite até nos inimigos. Deus protege de coisas que a gente não consegue nem ver. Jacó não imaginava, mas Deus estava agindo nos bastidores. E, pastor Heleno, nos dias de hoje, Deus continua agindo nos bastidores. O agir invisível de Deus, né, que a gente não compreende no momento, mas Deus está agindo em nosso favor. Como falamos, Ele é o nosso defensor. Então, nós precisamos crer que nossa vida está nas mãos de Deus, entregamos o nosso caminho nele e confiamos. E o mais ele fará. Precisamos confiar na intervenção divina, que ele coloca limites e ele guarda a nossa vida de maus, de perigos que a gente nem sequer tem noção, mas a nossa vida está escondida nele. E essa segurança faz toda a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. E Jacó servia. E aí a gente pode ver a interpretação de Labão, né? Ele achando que Deus estava falando para ele para não fazer mal, mas aí o Jacó, ele bota outra interpretação. Deus te corrigiu para não me fazer mal. E aí a gente vê o olhar clínico de um e de outro, a pessoa que teme a Deus e a pessoa que é avarenta, gananciosa, a pessoa que ela confia nos bens materiais, a interpretação dela não é a mesma a de Deus, né? Então, a proteção de Deus vai nos guardar e também vai nos livrar de todo tipo de injustiça, como livrou Jacó. Exatamente. Quantos livramentos que a gente já teve e não temos sequer noção, né? Olha o que é estar com a vida no esconderijo do Altíssimo. A gente consegue, de fato, descansar, pois sabemos que Ele está no controle. E Jacó ele estava debaixo de uma palavra. O esconderijo do Altíssimo é aqui a palavra, né? Aquele que habita nessa palavra. Não é o passeio, mas aquele que faz da palavra sua morada. Então, podemos descansar no Senhor. E do 25 ao 30, a gente vai ver Labão confrontando Jacó, e é interessante como Labão, mais uma vez, né? Eu me lembro aqui, a gente falou, né, que tem um ditado que um remédio para um louco é um louco e meio, né? Tem isso por aí. Então, aqui, para um enganador, eu acho que é um que é 12 vezes mais enganador do que ele. Chega nesse momento, Labão, ele parece que tenta inverter toda a situação, distorcendo-lhe a verdade, né? E a gente vê que o Jacó, ele vai se posicionar de uma forma muito sábia, mas aí entra a parte que nós estávamos comentando, da acusação sobre os ídolos. E pastor Douglas, ele começou a acusar, começou a apalpar tudo ali para poder achar onde é que estavam e não encontrou, não sei o que aconteceu ali, mas nós vemos em tudo o cuidado de Deus, porque imagina se tivesse encontrado também, né? Verdade, ali eu creio que o coração da Raquel ali saltou pela boca, né? E eu creio que ela viu o Deus que Jacó servia. Ela viu naquele momento ali, porque foi vasculhado bastante e ele nada encontrou. Por mais que ela tenha falado, né, que estava nos costumes das mulheres e tal, mas o Labão não conseguiu encontrar. Então, o cuidado que o Senhor traz sobre a nossa casa, sobre a nossa família, quando nós estamos no caminho dele, é maravilhoso. E aqui, não só a vida de Jacó, os bens de Jacó, né, a esposa, os filhos, mas também todos eles viram a mão do Senhor, guardando e protegendo, e começaram a testemunhar que Jacó estava no caminho de Deus. Jacó estava nessa obediência. Então, a melhor coisa é nós andarmos no caminho do Senhor, é confiar no Senhor. Tem momentos da nossa vida que nós queremos ficar, mas Deus está mandando nós avançarmos um pouquinho. Então avança, vai na direção de Deus. Deus tem muito a acrescentar na nossa vida e em cada fase também dos nossos caminhos, né? É maravilhoso ver isso de Deus. É maravilhoso ter os seus caminhos guiados por Ele, que tem a visão mais alta, uma visão muito mais aprimorada. Então, confie os seus caminhos ao Senhor. E a gente vê Jacó defendendo a sua integridade, né? Ou seja, um histórico de fidelidade. Ele tinha um testemunho para contar, uma vida íntegra. Foi isso que sustentou ali a sua defesa diante de Labão, né? A gente vê Jacó revelando seu esforço, sua dedicação, seu longo tempo de serviço. Então,
Então, a gente pode aprender aqui, seja íntegro em todas as áreas. Jacó vai reconhecer que tudo vem de Deus, que ele é o seu defensor, que tudo é para a glória de Deus. E a gente vê a vida de um servo de Deus íntegro. Ele não tinha conhecimento sobre esses ídolos, só para deixar muito claro. E pastor Heleno, que fique esse ensinamento para todos nós, uma vida íntegra diante de Deus, uma vida santa, uma vida reta, uma vida de alguém que ouve a voz do Senhor e pratica. Porque o Jacó ele já era uma pessoa convertida nos dias de hoje, né? Dependia totalmente de Deus. Sim. Já a Raquel, ela já estava com plano B, né? Então ela fez o que não devia fazer, mas a sinceridade, a responsabilidade de Jacó, Deus honrou, trazendo esse grande livramento, né? Sim, a gente vê no finalzinho, né, aqui do 43 ao 55, o tempo não nos permite, mas só para você não ficar aqui fora do conteúdo, vemos o pacto entre Labão e Jacó. Eles vão estabelecer limites específicos, né, e ali eles vão saber e cada um vai para o seu destino. E é interessante como agora, depois de anos na casa de Labão, nós vemos que o desafio para Jacó será o seu irmão, porque ele vai retornar para sua terra natal. E quem que está lá? O Esaú. E lembra que Jacó saiu foragido da casa de seu pai porque Esaú procurava matá-lo? Isso é muito sério, né? Então a gente vê a bênção de Deus aqui livrando e guardando de Labão. E como será com Esaú? Veremos nos próximos capítulos. Para a gente encerrar com chave de ouro, Gênesis 31, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: por 20 anos, Jacó trabalhara na casa de Labão, mas ao perceber que a atitude de seu sogro para com ele mudara, resolveu partir. Aquele era o momento de os planos de Deus se manifestarem em sua vida, pois o Senhor lhe havia aparecido em sonho, dizendo para que ele voltasse à sua terra. E Jacó imaginava que a sua partida não seria amistosa, uma vez que o sogro o fizera de tolo durante muitos anos e enriquecera em razão da obediência e competência do genro. Diante disso, Jacó resolveu partir escondido. Perceba que ele só decidiu ir embora porque o Altíssimo lhe dissera que já era a hora. Do mesmo modo, não tome decisões precipitadas. Antes, busque o Todo-Poderoso, pois somente conhecendo a vontade divina é que poderemos tomar posse do que nos pertence. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E pastor Heleno, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no podcast bíblico. Fala para nós como é que tá lá Campo Grande, qual que é o endereço da bênção, os horários para este domingo, pastor, as mídias sociais do Senhor, da igreja. Você pode ficar à vontade. Eu agradeço essa oportunidade, essa grande honra de estar no podcast. E lá em Campo Grande, no subbairro São Geraldo, na estrada do Pedregoso, número 5, eu realizo reuniões especiais quarta-feira, sexta-feira, 9 da manhã, 15 e às 19 horas. E domingo, 8 e às 18 horas. Perfeito, pastor. Muito obrigada. E pastor Douglas Paz, fala para nós, pastor, o seu recado, o endereço da bênção, os horários, as mídias sociais e, é claro, não posso deixar de agradecer. Pastor, foi uma bênção. Volte sempre ao podcast bíblico. Agora fique à vontade para o seu recado. Deus abençoe a todos que nos assistiram. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Eu estou ali na igreja de Anchieta. O nosso endereço é Igreja Internacional da Graça de Deus, que ela vai ficar localizada em frente mesmo à estação de trem, ali na Avenida Nazaré, número 2408, mas é em frente à estação de trem. Não tem como errar, você descendo da estação, você já vai ver a placa da igreja. Os nossos cultos estão de segunda, quartas e sextas, e também no domingo. Os horários são 8, 15 horas e também às 19 horas. No domingo muda um pouquinho, culto às 8, às 15 e às 18 horas. Eu aguardo por você. Eu quero você participando dos cultos, recebendo a bênção e tendo entendimento daquilo que Deus tem preparado para você. Que Deus te abençoe abundantemente. Eu aguardo todos vocês em nome de Jesus.
Amém. Muito obrigada, meus amigos pastores. Obrigada a vocês, queridos amigos de casa. Vou ficando por aqui, mas sempre tem aquele dever que eu passo para vocês, em fazer a leitura prévia de Gênesis 32. E você volta aqui para o próximo programa para a gente continuar aprendendo mais e mais, que é sempre muito rico em conhecimento, em revelação da palavra de Deus. Eu aguardo vocês no próximo programa. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!